A paz do Senhor Jesus, o Evangelho do Reino e o Evangelho da Graça. Muitas vezes ouvimos pessoas dizer que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação e depois disso os judeus convertidos estariam pregando o Evangelho do Reino, o qual seria diferente do Evangelho da Graça, dizem eles. Então, até mesmo muitos teólogos renomados fazem essa ridícula distinção entre o Evangelho do Reino e o Evangelho da Graça. E por que fazem isso? Isso não passa de uma verdadeira manobra a fim de favorecer suas falsas teorias, as quais não têm base bíblica nenhuma. Dizem isso baseado nesse versículo que cita um evento o qual certamente ocorrerá durante a grande tribulação. Mateus 24:14. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Nem percebem as palavras de Jesus quando ele diz: e este Evangelho do Reino. A expressão é este mesmo, este Evangelho do Reino. Então, assim dizem, veja, mas aqui fala do Evangelho do Reino, que será pregado durante a grande tribulação. E este é diferente do Evangelho que pregamos, pois pregamos o Evangelho da graça, porque estamos no tempo da graça, etc., né? Então, usando esse único texto, dizem que há outro evangelho, o evangelho da graça, dando outro sentido à expressão, lá de Atos 20 e 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, e chegam ao absurdo de dizer que o Espírito Santo será retirado da terra. Alguns dizem isso, né? Que o Espírito Santo será retirado da terra, sendo tão incoerentes ao dizer que algumas pessoas se converterão pela pregação do Evangelho do Reino, mesmo sem a presença do Espírito Santo. Como pode alguém afirmar tamanha heresia? Pois se é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, né, conforme está lá em João 16, 7 e 8. Mas omitem descaradamente esses demais versos, os quais mostram que tanto Jesus Cristo quanto seus discípulos sempre pregaram o Evangelho do Reino. Lá em Mateus 4:23 diz: e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus 9:35, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o Evangelho do Reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Lucas 4:43. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o Evangelho do Reino de Deus, porque para isso fui enviado. Lucas 8:1. E aconteceu, depois disso, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus, e os 12 iam com ele. Marcos 1:14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho do Reino de Deus. Fica a advertência do apóstolo Paulo quanto a esses transtornos doutrinários. Está aqui em Gálatas 1, do 6 ao 9. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam
e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim, como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Ou seja, maldito, expulso ou amaldiçoado.